além de você ter o conteúdo, você eventualmente tem um pacote de skills ou de templates que você já pode aplicar imediatamente. Então você vai, talvez em questão de minutos, criar o seu agente já com skills que estão validadas por experts. E eu costumo dizer que essa talvez seja a melhor janela de oportunidade da nossa história para se aprender alguma coisa que pode fazer muita diferença. Já não é sobre ajudar as pessoas a migrar de carreiras, é ajudar as pessoas a reinventar as carreiras em que elas estão. Pessoal, o Bônus Talk de hoje mais do que especial, lançamento do primeiro curso com certificação de A para o varejo brasileiro, parceria da Terra com a CRM Bônus. Assista a minha entrevista com o Leandro Herrera, o fundador e CEO da Terra, e venha aqui aproveitar todo esse conhecimento e sair na frente de todo mundo. Venha! Pessoal, o episódio de hoje do Bônus Talk é com um cara que eu conheço, eu acho que há mais de 20 anos. Eu conheci o Leandro Herrera quando ele trabalhava na Endeavor e a gente manteve bastante contato na época. O mundo levou cada um para um canto e eu o reencontrei como fundador da maior e melhor empresa de cursos corporativos, e não sei se só corporativos, vou deixar ele falar um pouquinho, que é a Terra. E logo mais a gente vai apresentar para vocês um projeto que a gente está lançando hoje em conjunto. Então, Leandro, bem-vindo. Obrigado. Prazer ter aqui você com a gente. Muito bom. Loeb, uma referência para mim aí desde quando a gente se conheceu, né? Você como um mentor, continua sendo um mentor também, então é um maior prazer estar aqui. Obrigado. Leandro, antes de falar da Terra, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse comichão aí do empreendedorismo que há tanto tempo está na sua vida. Sim. Faz um recap para a turma te conhecer, só para a gente saber com o que eu estou falando, por favor. Eu comecei a minha vida empreendedora com 22 anos, foi a minha primeira empresa, né? A primeira empresa que eu abri chamava Soul Sampa, era uma empresa de turismo de experiências em São Paulo. E de alguma forma o Soul Sampa era ter uma conexão com tudo que eu vim fazer depois, porque a gente tinha uma lógica de oferecer uma experiência em São Paulo que fosse diferente para uma pessoa que vem para São Paulo, que não é uma cidade turística para além de negócios. Eu sempre fui muito assim apaixonado por cultura, por cultura urbana, pela cidade e tal. E eu queria mostrar uma outra face da cidade. E a gente fazia roteiros que eles começavam na estação de metrô, terminavam na estação de metrô e eles eram temáticos. Então eu tinha um roteiro de arte de rua, eu tinha um roteiro de arquitetura, de história, sempre com os líderes desses roteiros sendo pessoas que viviam aquilo de fato. E foi uma fase muito legal. Foi a primeira vez que eu me vi como empreendedor mesmo. E além de ter sido um grande desafio, restaram duas coisas para mim. A primeira é de que eu não tinha uma base para empreender. Assim, eu percebi que o meu conhecimento de negócio era muito limitado pela minha formação e pela minha história. E a segunda coisa, eu percebi que eu tinha uma afinidade com comunicação e marketing, porque como empreendedor tem que fazer tudo. Eu fazia ali na época, né, surgimento de redes sociais, site, comunicação, design, e era um lugar que eu me sentia muito bem e achava que fazia relativamente bem. E aí, como consequência disso, falei, nossa, no futuro eu vou empreender de novo, mas agora eu preciso aprender. E foi quando eu fui para a Endeavor, e na Endeavor eu tive esse papel assim de, né, muito intraempreender, mas foi a virada da Endeavor para o mundo digital. E lá eu tive a oportunidade de me aprofundar nessa história de educação empreendedora. Foi quando eu me vi nesse lugar de pensar a educação adulta, né? Na época no Brasil, lá 2012, ainda o pessoal começando a empreender, começando a entender o que são os elementos, né? Não tinha muita literatura brasileira também sobre isso, então parte do meu trabalho lá com o time foi trazer a rede de mentores de empreendedores Endeavor para criar conteúdo, para que outras pessoas pudessem se inspirar e poder empreender com mais conhecimento e tal. E depois dessa jornada na Endeavor, eu já comecei a ver o que poderia vir a se tornar a Terra, porque nessa ascensão da digitalização começaram a surgir várias profissões novas.
e profissões que não estavam na universidade, né? Então, UX designer, product manager, cientista de dados, e eu vi surgindo novas escolas fora do Brasil. Eu falei, puxa, eu acho que é isso o meu chamado, assim. E foi uma ideia que ficou em ebulição por uns 2 anos. Eu ainda fui trabalhar numa outra startup de educação que chamava Geek, talvez uma das primeiras edtechs aqui no Brasil, depois foi vendida para a Arco Educação, até eu fundar a Terra, e agora a Terra tem 10 anos, né? Da gênese da Terra, que era investigar o futuro do trabalho para criar currículos que pudessem ajudar as pessoas a se movimentar, acabou evoluindo para uma plataforma hoje que busca ajudar pessoas e empresas a dar o próximo passo no trabalho com esse cenário de inteligência artificial, essa nova tecnologia que eu acho que é isso, passa a fazer parte da nossa vida e vai transformar e está transformando a maneira como a gente trabalha, né? E essencialmente é um negócio B2B, é um negócio B2C? Conta um Ele pouquinho, como que é o go-to-market do... Ele começou B2C, e a minha visão para começar B2C é que assim, eu acho que um negócio de educação é um negócio muito forte de marca. Uhum. E além de eu como empreendedor, né, e a empresa às vezes acaba puxando isso, eu também tenho uma inclinação maior a fazer negócios B2C. Mas depois que a marca começou a ficar mais conhecida e a gente começou a girar um volume maior de alunos, foi um efeito natural, os alunos levando a gente para dentro das empresas. Então eu diria que a gente começou a operação em 2017, desde 2020, o B2B ele é uma presença constante, assim, é um canal, né? E principalmente enterprise, empresa grande em transformação digital. Mas a gente tem duas fases na nossa história, né? A gente tem uma fase que é a fase em que a gente estava formando profissionais de tecnologia, e nessa fase aqui eu posso dizer que a gente foi uma espécie de enabler, assim, também desse mercado de tecnologia no Brasil, porque foram mais de 50 mil pessoas formadas em produto, em design, etc., e nessas posições novas, e não só formadas, mas depois que a gente ajudou a fazer toda a parte de continuidade, né, de evolução. Mas quando veio a inteligência artificial generativa, em 2023, a gente falou, puxa, eu acho que a nossa próxima fase já não é sobre ajudar as pessoas a migrar de carreiras, é ajudar as pessoas a reinventar as carreiras em que elas estão. E aí o B2B passou a ser mais forte para a gente, porque a gente saiu eventualmente dentro de uma grande empresa, um nicho de tecnologia, para absolutamente todas as posições que precisam hoje, de alguma forma, se reinventar. Você pode dividir um pouco de números? Você falou de 10 anos, quantos cursos, quantos alunos, quantas pessoas vocês já formaram? E vocês também agora têm uma certificação do MEC, né, em relação Sim. Conta um pouquinho. Boa. Hoje, assim, né, se a gente for olhar na nossa história, foram mais de 500 mil pessoas nos programas abertos, e a gente deve chegando em 80 mil pessoas nos programas pagos. E esse ano aqui, inclusive, a gente está com uma expectativa muito legal, muito boa, assim, né? Um sonho que a gente tinha, porque a gente tem a possibilidade de chegar no final do ano batendo 1 milhão de pessoas por meio de um programa que a gente está desenvolvendo junto com o Google, com o Sebrae e com o Itaú, com foco em adoção de IA para empreendedores. Nossa, conta mais. Esse é o programa que chama o projeto Negócio em Dia. É uma coalizão, né? Uma espécie de movimento, na verdade, que a Terra idealizou junto com o Google e aí com o Sebrae, e aí o Itaú veio junto para a gente levar conteúdo de qualidade, então um programa com formações gratuitas para PMEs no Brasil. E então, se você entrar lá em Projeto Negócio em Dia, pode fazer o cadastro e aí vai ter trilhas de conteúdo de IA aplicado a marketing, a finanças, a gestão e a pessoas. E nesse processo, além dos investimentos diretos que a gente vai fazer de aquisição, ainda tem esses parceiros ativando as suas bases de PJ, né, de clientes para adesão também. Então, por isso que é o projeto que vai dar a volumetria maior, assim, né, de impacto para a gente. E a gente atua também de um arco hoje do profissional que quer aprender inteligência artificial até uma grande empresa que quer fazer um programa transversal de adoção de inteligência artificial com diferentes formatos de aplicação. Então, no B2C, a gente tem programas de assinatura, né, assinatura a nossa plataforma, pós-graduação em inteligência artificial aplicada a negócios, e MBA de estratégia e liderança de produtos na área da inteligência artificial. Qual que é a duração desses cursos?
MBA 9 meses, pós-graduação até 2 anos, né? Então é uma pós-graduação. Uma formação. É uma pós-graduação flexível, você consegue fazer a depender de quando você vai conseguir entregar o projeto final. E 100% remota? Tudo é 100% remoto, alguns com uma parte síncrona, mais síncrona. Então a pós-graduação tem pouco síncrono, o MBA tem aula ao vivo toda semana. Mas sempre remoto, síncrono. Sempre remoto. Sempre remoto. Vamos dizer, no B2C é assim, né? Quando a gente vai para o B2B Enterprise, a gente muitas vezes está fazendo programas que têm aplicação presencial. Legal. Então a gente tem um time aqui, hoje é uma rede com mais de 200, a gente chama experts, né? Que são as pessoas que atuam como professores associados assim na Terra. E isso dá para a gente uma malha também legal tanto de aplicação quanto de adaptação do nosso conteúdo para a realidade de diferentes clientes de diferentes setores. Agora você deu o gancho que eu queria para contar aqui em primeiríssima mão. Você falou sobre trabalhar com Google, quer dizer, você não faz tudo sozinho, a gente também não faz. Aqui na CRM Bônus a gente tem sempre uma ideia de parcerias, seja de implementação da nossa tecnologia, para a gente conseguir, de fato, estar integrado no PDV, a gente precisa de parceiros para estar integrado, seja para levar conhecimento para os nossos clientes ou para possíveis novos clientes. Então, eu acho que agora que vocês já conhecem o naipe, né, da empresa que eu trago como convidado aqui, o fundador da empresa, o Leandro, tenho um imenso prazer de contar que estamos lançando juntos hoje o primeiro curso com certificação de IA para o varejo brasileiro. A gente desenvolveu em conjunto nos últimos meses, um conteúdo criado pela Terra e pela CRM Bônus, e eu acho que dialoga muito com o que o Leandro acabou de falar, né? Capilaridade, a possibilidade de customizar conteúdo, e, pô, em primeiro lugar, quero te agradecer por ter topado esse desafio. Imagina. E queria que você falasse um pouquinho sobre as suas expectativas, né? Sim. Em relação a esse projeto que estamos lançando em conjunto. Eu estou imensamente feliz com essa parceria. Eu também, porque é uma das coisas que a gente tem discutido desde que a gente, vamos dizer assim, pivotou, né? Ou evoluiu a nossa tese, na verdade, para ser um player relevante, um parceiro relevante das pessoas nesse momento de transformação do trabalho, de que a aplicação da inteligência artificial ela é muito contextual ao setor e é muito contextual à função. E então a gente pode olhar para qualquer segmento, né? Finanças, financeiro, segmento de saúde, varejo, enfim, legal, né? Você tem um conceito base que ele é compartilhado, mas a forma de aplicar, o impacto potencial, assim, o know-how está em quem está na linha de frente naquele setor, né? E eu acho que foi por isso que fez muito sentido para a gente se juntar aqui com uma empresa que é referência, profissionais que são referência no varejo. E acho que é a melhor forma da gente combinar o expertise que a gente tem em educação e educação técnica com o expertise de negócios e setorial para o varejo brasileiro. Então para mim também assim, altíssimas expectativas, porque eu acho que é uma coisa muito única que a gente está lançando. Deixa eu contar um pouquinho dos bastidores. Essa conversa aqui normalmente é um papo de cozinha, né? A gente fala sobre operação. Eu, cuidando de toda a operação da CRM Bônus, estou sempre preocupado e curioso sobre a operação das outras empresas. Não uso esse espaço para vender, eu estou mais interessado em como a gente chegou até lá. Então eu queria contar um pouco de como chegamos, né? Eu acho que esse projeto é um projeto de 3 pontas onde todo mundo está ganhando. Em primeiro lugar, a gente disponibilizou de graça o primeiro módulo para quem fizer. É um curso que custa 3, 4 mil reais aí se vocês comprarem na plataforma. Então a gente disponibilizou de graça, a CRM Bônus distribui e cria conteúdo junto com a Terra, e a Terra tem a possibilidade depois de continuar essa relação com quem fizer o curso. Então eu acho que dentro dessa lógica de negócio, e eu já tive aqui num dos podcasts que a gente gravou com a Juliana Tubino, a gente falava muito sobre parcerias, fica aqui acho que o incentivo de se pensar em formatos criativos através da combinação, né? De conhecimento,
e até de uma estratégia de go-to-market. Exato. E aí, queria jogar para você sobre go-to-market. Quais são suas estratégias de vendas? Aqui é uma empresa de varejo, aqui é uma Sim. empresa de vendas. Sim. Estamos falando um pouco de papo de cozinha. Qual que é a sua estratégia? Por onde você vai? O que você faz? Então, eu acho que tem 3 coisas que estão na mesa hoje, né? Então, o B2C é uma estratégia que ela está muito focada numa lógica de ajudar a pessoa a ganhar consciência sobre o problema que ela tem, para que aí a gente possa, de fato, mostrar a nossa solução. Então, dificilmente uma pessoa que está começando a usar a inteligência artificial hoje consegue ver o valor na plataforma da Terra, com mais de 400 horas de conteúdo, todos os programas que a gente tem, a abrangência, né, de temáticas que a gente tem dentro da plataforma. Então, a gente vai fazendo isso aos poucos. A gente tem programas que são de entrada, programas que são de imersão. Depois da imersão você pode dar mais um passo e a gente vai conduzindo a pessoa dentro dessa jornada até ela se sentir confortável para eventualmente fazer uma pós-graduação, MBA, etc. No B2B Enterprise, a nossa estratégia já é um pouco diferente, ou muito diferente, na verdade, é 100% relacional. Então, eu acabo fazendo parte de comunidades hoje com foco em tecnologia, ou com foco em RH, com CHROs, uma proximidade muito grande, porque é uma agenda de transformação organizacional, sobretudo, né? A adoção de inteligência artificial. Então, ali é muito relacional. É zero performance, zero número e grandes investimentos. É mais assim, quanto que consegue gerar valor. Nesse processo, a gente criou um programa chamado AI HR Leaders, que é um programa, uma imersão de 2 dias, em parceria, inclusive, com o Google. Estou falando de parceria, né? Uma outra parceria é essa com o Google Cloud, com a Stack Gemini Enterprise, em que a gente traz CHROs para passar 2 dias numa espécie de laboratório para usar mesmo a tecnologia, mas para pensar como essa tecnologia pode se distribuir dentro da sua companhia. Então, a gente, no B2B ali, Enterprise, a gente tem isso. E a gente tem aqui, né, como uma das vertentes que a gente está começando a trabalhar, que é uma vez que a gente vai entrar em novas verticais, a gente entrar acompanhado, né? Então, puxa, por isso que foi muito legal e foi muito um contexto muito bom a nossa aproximação, porque possibilita que a gente entre aqui no varejo com essa parceria, mas que eventualmente numa outra vertical a gente possa fazer uma parceria com moldes parecidos para também Legal. conseguir ir ganhando mais capilaridade. E você falou que no começo da Terra você via fora do Brasil alguns cursos sendo criados e trouxe para cá para até ocupar uma necessidade do mercado, para responder e se antecipar. E aí veio o IA, e meio que eu até percebi nos seus cursos uma intensidade gigante sobre o assunto. Tudo virou IA. Tudo virou IA. Né? Uhum. Como que você determina o conteúdo, os cursos daqui para frente? Porque IA está aqui, obviamente é um assunto que precisa de muito esforço ainda e durante um bom tempo vai precisar para educar, mas como que você se inspira do ponto de vista de curadoria do conhecimento? Sim. Você lê, viaja, é empírico? Conta um pouquinho do seu processo criativo para oferecer os produtos que você oferece. Quando a gente entendeu que isso seria o nosso core, né, assim, conhecimento, informação e aplicação de inteligência artificial passaria a ser o nosso core, a primeira fase foi a fase da gente fazer o fundamento. Fundamento de IA generativa, entendimento de IA generativa dentro do espectro do negócio, etc. Então, tudo que pudesse ser a base conceitual para que depois a gente pudesse dar o próximo passo, que é o passo que a gente está agora, que é a intersecção de inteligência artificial por função. Então, por isso que a gente está lançando também, né, de forma muito próxima e casada, a formação em inteligência artificial para marketing, né? Porque assim, a gente vem de um histórico em que o nosso público principal é o público de tecnologia, principalmente o público de produto. Uhum. A gente ficou muito conhecido como uma escola referência em produto. Então a gente fez a cobertura completa da intersecção de IA com produto, de IA com design, e agora a gente falou assim, puxa, vamos continuar. Então agora a gente vai para marketing, a gente vai por para funções ou por indústria, como varejo? Isso. Então tem um pouco essa matriz. Vamos cobrir as funções, marketing, as principais, né? Marketing, vendas, RH, legal,
e transversalmente a elas, tentar trazer cada vez mais as aplicações possíveis para aquela vertical e para aquela função. Então, um pouco do que a gente está fazendo aqui também na nossa certificação é, além de você ter o conteúdo, você eventualmente ter um pacote de skills ou de templates que você já pode aplicar imediatamente. Então você vai, talvez, em questão de minutos, criar o seu agente já com skills que estão validadas por experts Essa dica é no boa, mercado. galera. Ó, no curso a certificação que estamos desenvolvendo, já vem com os skills, Já né? bem, sim. Para serem implementados. Mas a pergunta, eu queria até um pouco além. Você tem algum comitê de discussão interno? Você tem um board? Eu não sei, como que você se organiza dentro? Ou você que decide? Como que é a... Não, é uma conversa nossa de sócios, né? Sócios e de análise de mercado. Então, quando começou o ano, a gente falou assim, olha, esse é o ano aqui em que a gente vai fazer a cobertura de funções. E aí a Uhum. gente tem o roadmap de produção e de go-to-market em torno disso. Quando a gente vai fazer a imersão numa determinada nova função, então marketing já foi, mas se for falar de vendas, aí o processo é a gente conversar com as pessoas Os que estão especialistas... imersos em IA para vendas. Uhum. E a gente vai formar esse grupo, um grupo de são esses experts, né, essas pessoas que estão imersas em geral 3 ou 4 pessoas, e aí é um processo de co-construção. A gente faz o currículo todo junto, da concepção, as aplicações, aos templates, as skills, com um grupo de trabalho. Mas a nossa análise foi mais top-down, no sentido de quantas pessoas ocupam essas funções para a gente pensar em fazer uma cobertura que nos desse a maior abrangência de mercado possível. Legal. Sobre a organização do trabalho, Leandro, eu sei que você é um grande entusiasta do trabalho remoto, Sim. você mesmo tem uma dinâmica de vida bastante voltada, né, a essa liberdade. Fala um pouquinho como que vocês estão organizados, quantas pessoas são, como você controla a Uhum. operação da empresa Sim, com essa visão tão, enfim, sim, enraizada na sim. sua É. liderança. O que hoje a Terra tem 50 pessoas, a gente e é 50 pessoas, né, assim, diretos fixos, mais essa rede que ela é móvel, porque a cada projeto grande que a gente vai fazer com uma companhia, às vezes a gente monta uma equipe específica de professor, de consultor, etc, para aquela função. Aí isso se estende para essas 200 pessoas que a gente vai trabalhar pontualmente. Eu realmente, e essa lógica, né, a lógica de trabalhar por rede é algo que me acompanha há muito tempo. Foi e é a base da Terra em todas as etapas que a gente viveu, mas também antes disso, né, na Endeavor, por exemplo, boa parte do meu trabalho era em rede, porque eu movimentava o conteúdo de uma rede de empreendedores e mentores. Lá antes, no Soul Sampa também era isso, né? Então eu acredito muito nesse trabalho, nessa abundância possível, assim, né? O que que você precisa ter no seu time ali como core e o que que você consegue ir acessando à medida que as oportunidades aparecem ou que a estratégia vai se desenvolvendo. A gente optou por ser uma empresa majoritariamente remota. Eu digo que, na verdade, ela é 100% remota, porque a gente não tem nenhuma obrigatoriedade de estar no escritório em nenhuma data específica, embora a gente vá se encontrar ali, principalmente o grupo de lideranças, uma vez por mês, por 2 dias no escritório. E aí, para conseguir fazer isso, né, para a gente conseguir fazer essa gestão, acho que tem uma coisa que é uma organização que dá muita autonomia para os líderes, e é uma organização que a gente tem muitas informações compartilhadas de maneira assíncrona. Então, a gente foi aprendendo a registrar e a organizar as informações para que a gente consiga estar nivelado, mesmo sem estar aqui trocando essas informações de corredor, de bebedouro, etc., que eu, assim, vejo um valor enorme, mas pela escolha que a gente fez, a gente não consegue fazer. É uma operação que está dividida, é muito simples, na verdade, a operação, ela se divide, assim, em 3 frentes. Uma é toda a frente educacional, que vai abarcar conteúdo, produção de conteúdo em estúdio, design instrucional de novos programas e toda a parte consultiva e de aplicação quando a gente vai fazer um programa em empresas. Então, isso seria operações educacionais e toda a outra parte é a parte de revenue, né? Então, B2C, B2B, e aí a cascata entre geração de demanda e vendas, sendo que no B2C a nossa venda é self-service, eventualmente low touch,
com vendedores ali na ponta, e no B2B, como eu falei, é uma venda muito consultiva e muito relacional. É, eu acho que é isso, assim, na nossa história a gente testou vários modelos de gestão, a gente chegou até a trabalhar com o modelo de holacracia no começo 4 anos, na verdade, da empresa, né, que é um modelo, assim, muito radical. O que é? A holacracia é um modelo de gestão em que as pessoas são organizadas de acordo com... As pessoas têm papéis orientados a propósitos, né? Então é tido como uma gestão muito horizontal e muito participativa de todos do grupo, com rituais muito específicos. Ela, enfim, teve a gênese dela, se não me engano, na Holanda, e tem um corpo assim de empresas que usam. Tem um livro muito famoso que chama Reinventando Organizações, que é a base da holacracia. E foi um modelo que a gente acabou adotando muito pela lógica de acreditar que as pessoas motivadas e com propósito, elas são capazes de tomar as melhores decisões, independente da hierarquia que elas respondem. Então, as pessoas na holacracia, elas não respondem a ninguém, elas respondem ao sistema, né? E qual foi o resultado? O resultado, quando a gente implementou, foi muito bom, mas ele gerou um desafio que foi quando a gente começou a crescer muito e a contratar muito. Era um sistema muito difícil das pessoas entenderem. E a gente gastava muito tempo explicando e fazendo onboarding, e as pessoas pisando um pouco em ovos sobre o que era possível fazer dentro desse sistema ou não. Uhum. Então foi um trade-off que para a época não valeu a pena, e a gente teve que meio que simplificar porque todo mundo conhece, mas que é um modelo que me deixa saudade, honestamente. Assim, muitas vezes sim, eu acho que ele tem muitas coisas muito legais, muito interessantes. Imagino que você, na época de Endeavor, se inspirava em grandes líderes e empreendedores, talvez essa referência veio de lá. Quem te inspira? Quem te ajuda a criar dentro dessa vida tão, enfim, de inovação em todos os sentidos, né? Seja no formato da empresa, no conteúdo que você traz, no formato de se estruturar. Onde que você busca inspiração? Eu entendo que você oferece curso e treinamento para muita gente. Sim. Mas onde que o Leandro... Qual que é a fonte que você bebe? Cara, eu sou... E essa talvez seja a minha maior contradição ou ironia, que eu sou uma pessoa muito autodidata, assim. Muito, muito autodidata. Então, é difícil eu me envolver em treinamentos estruturados, em processos estruturados de aprendizagem. Eu tenho rotinas de aprendizado, né? Então, hoje, assim... Eu vou consumir de absolutamente tudo relacionado à inteligência artificial. Eu bebo muito da fonte do Vale do Silício por acreditar, né? O Y Combinator, por exemplo, A16Z, né? Tudo isso, menos especificamente pelo que eles falam, mas por acreditar que eles estão ali muito pertinho da onde a coisa está acontecendo. E eu não acho que as coisas que eles falam lá se traduzem necessariamente para cá, mas eu acho importante como sinais, a gente captando sinais do que está acontecendo, ali. E eu, como histórias, assim, eu acabo me inspirando em histórias de empreendedores que fizeram suas empresas de uma maneira muito original, né? Então eu gosto muito da história da Patagônia, por exemplo, né? Da maneira como ele não só conduziu a criação da empresa, mas os valores que ele foi nutrindo ao longo do processo, e se tornar uma marca, continuar sendo uma marca referência da maneira como eles são, meio que promovendo os valores que são os valores muito únicos para eles, sabe? Então, eu acho que é isso. E, especificamente agora com inteligência artificial, meu ciclo acabou ficando mais curto porque são muitas coisas que eu venho acompanhando. Então, toda evolução de modelo, evolução de protocolos, evolução de skills, eu operando, né? Porque acabei que eu passei a operar com conjunto de agentes também, como um CEO não técnico. Eu vi um post seu recente, não tão recente, no LinkedIn, que você mostrou, isso, né, o seu dashboard. Fiquei bem impressionado até. Então, e assim, eu sou, por mais que seja uma escola de tecnologia, né, eu sou uma pessoa de natureza de humanas, assim, né, tanto de formação quanto meio que a minha natureza.
Então, foi muito interessante fazer essa reflexão de, nessa nova fase da Terra, eu preciso ser um CEO mais na linha de frente, mais de uso, mais de exemplo, mais de conhecimento de causa do que eu estou falando. E a única forma de fazer Legal. isso era, assim, me enfiar e tentar ir expandindo as fronteiras do que eu achava que eu estava apto a fazer, assim, né? E foi nesse contexto que surgiu essa ideia de criar esse conjunto de agentes para me ajudar a tocar a empresa. E isso fez com que eu realmente me tornasse mais técnico. Então, parte da minha literatura hoje também é assim, arquitetura de agentes, entendimento do que torna um sistema mais efetivo do ponto de vista de uso de token, que torna ele mais rápido, as diferentes interfaces que estão surgindo, os trade-offs entre a escolha de um modelo ou de outro. E tô achando isso muito legal, muito interessante, mas quase que contínuo, quase toda semana tem coisas Tem novas e novidade. Que interessante. E você teria conseguido chegar onde você chegou sem implementar esses agentes de IA? Me fala um pouquinho. Você teria feito de outra forma? Teria custado mais? Ou não teria conseguido chegar onde você chegou? Seja por eficiência, velocidade? chegar onde eu cheguei em que sentido? Ah, nos últimos meses ou no último ano, vejo que você Ah, sim. adotou essa forma de atuar. Aham. A Terra estaria em... Sim, nessa esteira, se não Ah, fosse isso. Ó, é difícil fazer essa relação causal, né? Mas eu vejo. Eu acho que assim, a coisa que eu mais tento nutrir na empresa é que haja congruência, né? Entre o que a gente faz dentro e o que a gente leva para fora, assim. E eu acho que o fato de eu usar muito fez com que o time entendesse que isso era uma coisa importante, isso hum. motivou o time a evoluir. Hoje a gente está num processo que é um processo de transformação, puxa, assim, realmente mais completo, em que a gente está revendo todos os fluxos de valor da empresa e entendendo em quais partes do fluxo de valor a gente pode fazer flipar para agentes, né, ou completamente ou parcialmente com agentes. Eu acho que a empresa estaria com um volume maior, talvez, de pessoas se a gente não tivesse implementado isso, porque hoje a gente consegue ter uma capacidade de atendimento muito ampla com um volume, com um crescimento organizacional Mais escalável, né? ficou muito mais escalável. E eu tenho hoje, talvez uma das coisas que eu mais noto é o nível de autonomia que eu tenho para conseguir contexto da empresa. Então, se antes para conseguir uma determinada Tinha que ficar informação, pedindo informação é, para um monte de gente, agora você. é, então eu consigo ter toda manhã o melhor relatório que eu já tive de análise de vendas do dia anterior, análise de tendência dos últimos 30 dias. Eu consigo, com uma pergunta simples, saber quais projetos que estão em andamento, quais que estão em finalização, quais foram os feedbacks das últimas aulas que a gente deu. Então, assim, essa autonomia para conseguir ter as respostas que quem está na operação, quem está na liderança precisa, às vezes, para tomar a decisão, para mim foi, assim, o grande breakthrough, na verdade, desse processo. Leandro, uma pergunta um pouco mais assim particular, assim, é uma operação complexa, é uma operação grande, você falou de números importantes, uma expectativa de crescimento, e você me parece um cara bastante centrado e calmo. Você é mesmo? Você Sou, consegue sou em geral assim. separar? Conta um pouquinho, qual que é seu segredo para manter esse equilíbrio dentro de um assunto tão inovador, Sim. numa empresa assim tão nova e ao mesmo tempo com uma ambição tão grande? Como que você dá conta do recado? Ó, assim, a minha natureza, né, é uma natureza do fazer, né? Então, essa impulsividade ao longo do tempo, quando eu era mais jovem, eu acho que às vezes a impulsividade ela vinha com nervosismo, né? Hoje eu consigo manejar melhor isso e manejar melhor o estresse de estar à frente dessa operação, porque também não é uma operação que eu comecei ontem, né? Fazem 10 anos já, né? Eu tenho meu sócio, é uma relação muito sólida com meu sócio, de muita confiança também. E eu acho que isso, puta, é fundamental, assim, para minha história, com todos os desafios que existem, né, de empreender.
E a decisão que eu tomei no ano passado de morar na Ilhabela com a minha família também veio nesse lugar de entender que a gente estava pegando um rumo, e o mundo está pegando um rumo mais frenético, e que para que eu pudesse tomar melhores decisões, eu preciso estar com a cabeça muito boa. Uhum. E São Paulo não me oferecia mais as condições que eu acreditava que eram possíveis e necessárias para eu ter uma cabeça boa para decidir, para refletir, sabe? Então, eu fui ficando um pouco mais paciente em relação ao meu processo de tomada de decisão, dentro do que é possível para quem está, né, numa operação, e talvez fui ficando mais ponderado ao longo do tempo, e eu acho que a ida para Ilhabela foi das coisas que tem contribuído para mim, embora a minha natureza já seja um pouco mais serena, assim, né? Sim, que legal. Gente, olha, assim, eu poderia continuar para sempre, né, conversando sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre essa parceria que estamos lançando aqui. Conversas como essa, acho que me fazem acreditar que esse projeto que recém lançamos hoje aqui, o Bonus Talk, tem que continuar com muita intensidade, porque é um lugar onde a gente aprende, troca, a conversa não era combinada, então Sim. o Leandro me perguntou, pô, fala da agenda, eu falei, poxa, vamos obviamente ter uma conversa aqui de bastidores da operação, mas eu quero muito mais aprender do que vender, mas especificamente hoje, como estamos lançando juntos o curso, e o primeiro curso com certificação de A para o varejo brasileiro, esse pedacinho da venda eu tenho que fazer. Leandro, pô, quero te agradecer demais e deixar aqui você dar o seu último recado para a nossa audiência, de uma maneira, enfim, como você achar mais apropriada aí. Eu acho que o recado que eu dou, né, eu vejo e a gente analisa muitos dados sobre a percepção das pessoas, né, e dos trabalhadores sobre inteligência artificial. Eu acho que é um tema que ele está mexendo tanto com a sociedade e ele desperta tantos sentimentos e até medo mesmo, né, das pessoas. E eu costumo dizer que essa talvez seja a melhor janela de oportunidade da nossa história para se aprender alguma coisa que pode fazer muita diferença e pode dar muito poder para quem aprende, né? Eu acho que tem uma simetria muito grande hoje entre quem consegue de fato usar e usa com consistência e sabe e tem intencionalidade para usar a inteligência artificial. Então, a minha recomendação que eu sempre dou é agir, né? É sair das reflexões e que são importantes, a filosofia, etc. E senta, define qual que é o projeto, organiza a sua rotina para conseguir aprender e coloca o projeto para andar. E é o tipo de tecnologia que você realmente só consegue entender à medida que você continuamente vai testando os limites e aplicando a coisas que te interessam. E é por isso que eu fico tão feliz com a certificação que a gente está lançando, né? Porque ela tem o contexto, ela tem as informações para quem trabalha no varejo brasileiro, nas principais funções relacionadas, e que eu acho que quem sentar e for agir e pegar esse conteúdo, e pegar as skills, o arcabouço que a gente está colocando, vai ver o quanto que essa tecnologia pode ser transformadora e pode ser positiva, inclusive, para o dia a dia. Gente, depois dessa, é só clicar no link aqui embaixo, fazer o curso e correr para o abraço. É isso aí. Leandro, Valeu. obrigado. Valeu. Foi um prazer. Muito Obrigado. bom. Valeu. Valeu.